Olá, queridos. Para mim é uma alegria estar com vocês nessa noite. Privilégio compartilhar a palavra de Deus e ter esse tempo bem gostoso. E quero desde já agradecer ao Fábio pelo convite junto ao Ministério de Casais da igreja. Também ao Gessé, pastor aqui da igreja. Obrigado pela confiança em compartilhar o púlpito com vocês nessa noite. O tema da nossa reflexão é sobre o casamento com o sentido de um aroma agradável a Deus. Quando nós pensamos esse conceito de aroma, a nossa mente é levada ao Antigo Testamento, quando logo ali no começo da constituição do povo de Deus, Deus começa então a estabelecer dentro daquilo que seria andar com Deus, aquilo que seria as leis que iriam reger o povo de Deus. E diante desse quadro e desse cenário, havia ali o que nós chamamos de sacrifício. Aroma agradável a Deus é uma linguagem que é vinda do Antigo Testamento de sacrifício a Deus. E dentro daquela expressão usada ali em relação ao sacrifício, eram aqueles momentos em que o povo, uma vez que desde Gênesis havia pecado, o povo então se dirigia a Deus por meio de uma oferta que era sacrificada no altar ao Senhor. E a maioria daquelas ofertas tinha um aspecto da imolação de um animal, ou seja, um animal era sacrificado ali. E à medida em que aquela oferta era queimada, o que aquilo simbolizava é que o aroma que saía daquela oferta era recebido para com Deus de maneira agradável a Ele por causa daquilo que aquilo simbolizava. Significava que alguém, diante da sua vida, diante do seu pecado, diante da circunstância que permeia a sua vida, e percebendo a desconformidade com o caráter de Deus, eles então ofereciam ali um sacrifício a Deus, reconhecendo a culpa do seu pecado, porque naquele cenário você impunha as mãos sobre o animal que estava sendo morto, e aquele animal oferecido em seu lugar, tomava o seu lugar de forma a você receber da parte de Deus o perdão dos seus pecados. E essa ideia de aroma agradável a Deus e de sacrifício perpassa todas as Escrituras. Você vê desde o início, lá já em Gênesis, e você vai ver isso sendo repetido e essa linguagem sendo manifesta ao longo de toda a Escritura. Interessante que quando nós pensamos essa ideia de sacrifício e como isso tem relação com o casamento, isso me faz lembrar a um episódio que aconteceu comigo. Como vocês ouviram, eu já tenho 11 anos de casado. Um episódio que aconteceu logo ali naqueles primeiros momentos chegando ao casamento. Eu e a Suelen, nós fomos tirar aquilo que nós chamamos de fotos externas. Aquelas fotos que são tiradas fora do ambiente da cerimônia do casamento. E ali deu então uma ideia no fotógrafo, e o fotógrafo falou o seguinte: vamos fazer uma foto diferente? Falei, tá bom, vamos lá, né? Estamos aqui para tirar. Depois o que a gente não gostar, a gente tira fora. Não tem problema nenhum. E aí então ele teve a ideia de nós irmos para uma avenida ali em Vitória, Espírito Santo, sou capixaba. E naquela avenida ele falou, pega a sua esposa no colo. E eu estava numa faixa para atravessar aquela pista. E aí então peguei a Suelen no colo. E aí passa então um camarada dentro de um carro e faz a seguinte declaração: não faz isso, você vai se enforcar. E de fato aquela primeira experiência para mim pareceu que o casamento, na verdade, em vez de ser algo que me realizaria, seria um sacrifício. Eu estava sendo sacrificado ali no altar da cerimônia conjugal. Na verdade, essa ideia errada sobre o casamento, ela está impregnada na nossa cultura. E a nossa cultura diz para nós que o casamento, em vez de ser algo bom e agradável, algo que foi realizado pelo próprio Deus, muitas vezes nós temos uma ideia errada de que o casamento não é isso. E é por isso que eu quero te convidar a olhar para a palavra de Deus nesse momento
e perceber que o seu casamento pode ser sim um sacrifício, mas um sacrifício que agrada a Deus e ao mesmo tempo te realiza, enquanto desfruta desta união. Abra comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Diz assim o texto: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando nós pensamos sobre sacrifício e sobre a implicação de isso ser aroma agradável a Deus, notadamente nós vamos precisar pensar que a palavra sacrifício não é de fato uma palavra muito agradável. Sacrifício implica para nós custo, implica para nós abrir mão de algo que é importante para nós. Significa renúncia, significa muitas vezes privações, e é por isso que nós temos o entendimento de que sacrifício não é algo agradável. E quando nós pensamos nessa ideia relacionada ao casamento, nós vamos então precisar entender que lidar com essa linguagem nem sempre é tão fácil. Porque ao mesmo tempo que nós lidamos com aquilo que a palavra de Deus nos dá e nos orienta, lidamos também com a cultura em que nós vivemos. E quando pensamos em sacrifício, é uma rota indesejável. Indesejável por quê? Porque quando nós pensamos em abrir mão de algo que é prazeroso, quando nós pensamos em nos privar em razão de realizar o outro, não é algo que está comum na nossa cultura. Você certamente já viveu ou vivenciou alguma situação em que, lidando com tensões no relacionamento conjugal, a pessoa então diz assim para você: na verdade, eu quero ser feliz. Como se a felicidade estivesse fora daquilo que Deus diz que Ele fez para o nosso próprio bem. Vivemos numa cultura hedonista em que a busca pelo prazer é buscada a qualquer custo. Tanto vale a pena se você, sendo feliz, tem uma ou duas mulheres. Tanto vale a pena se você não mantém a sua fidelidade conjugal, simplesmente em razão da sua felicidade, do prazer que você pode usufruir. E aí nós começamos então, atrelado à nossa cultura, perceber que lidamos com uma tensão que nem sempre é, para nós, algo que é orientado pela própria palavra de Deus. Não só isso, você não lida só com o aspecto da cultura, mas você também lida com o seu próprio coração. Quantos de nós somos egoístas na nossa maneira de lidar, no nosso dia a dia, no nosso caminhar diário? Imagine você naquela cena em que você está ali em casa e, como todo bom paulista, você normalmente se divide aí entre palmeirense e corintiano, e alguns poucos ali pegam aquilo que sobra. Não me bata depois, por favor. Mas você está num domingo à tarde, e aí você, homem, senta ali para assistir aquele jogo de futebol, e você se preparou, você organizou o seu tempo, planejou a sua agenda, e aí me parece que muitas vezes é algo intencional, quando na verdade não é, e eu preciso defender as mulheres, mas a mulher então te diz assim: amor, vem cá. E aí você já pensa, né? Tem problema aí. Perdi meu jogo de futebol. Ou muitas vezes você teve uma semana excruciante ao longo do trabalho, nos desafios que você tem que enfrentar. E aí você chega em casa numa sexta-feira à noite, cansado. E a sua esposa então te pede ajuda.
E a gente lida no nosso coração com a tensão de que o nosso próprio coração é egoísta. Egoísta porque muitas vezes nós queremos a satisfação pessoal, pouco importa o que o outro se realiza. Por isso o sacrifício é uma rota indesejável. Não só nesse sentido, mas também no fato de que muitos de nós crescemos numa cultura e numa perspectiva hollywoodiana da vida. Quantas meninas crescem assistindo ou lendo historinhas em que um dia encontrará um príncipe encantado, que será o melhor homem do mundo, a melhor pessoa do mundo, e até que você se casa e percebe que na verdade o príncipe que você esperava era o Shrek. E aí você fica assustado porque as histórias te contaram que não seria assim. As histórias que você lia, os filmes que você assistia. E aí você lida com a realidade da vida de que nem tudo é como você imaginou, nem tudo é como você pensou, e nem tudo é como você planejou. Porque cada um de nós, antes de lidar com a realização, que pode ser sim proporcionada pelo casamento, precisamos lidar também com o vazio do nosso coração, que só encontra razão e sentido em Deus por meio de Cristo Jesus. Às vezes você vem de uma boa experiência familiar, o que também pode se tornar um problema. E digo isso porque talvez você hoje, dentro do seu lar, você que ainda não é casado, não sei se tem jovens aqui no namoro, ou você que também entrou recentemente no casamento, você olhava para a vida dos seus pais e você pensava no seguinte: se você teve uma boa experiência familiar, eu quero um marido que seja como o meu pai é com a minha mãe. Ou do outro lado, eu quero uma esposa que seja tão boa e amável como a minha mãe é para o meu pai. E muitas vezes nós não levamos em conta todo o tempo necessário em que Deus vem lapidando e transformando a vida dos pais, ao ponto de anos passados serem pessoas mais maduras, que conseguem lidar melhor um com o outro. Ou se, pensando biblicamente, a gente não leva em conta quantas intercessões do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, para que Deus transformasse a nossa vida ao longo da nossa história. É por isso que muitos jovens, quando entram num relacionamento, se frustram. Se frustram porque esperam encontrar num casamento a mesma coisa que os seus pais levaram anos para construir. E quando não encontram aquilo que desejam, aquilo que se sentiriam realizados, acham que isso é o fim da linha. E é por essa razão que olhamos para o casamento como uma rota indesejada. Porque a nossa cultura, porque o nosso coração e porque as nossas experiências muitas vezes diz para nós que o casamento não é como Deus planejou. Qual é o desafio para nós? É que ao invés de sermos sensíveis àquilo que nós percebemos mundo afora, aquilo que o nosso coração constantemente clama a nós, e talvez as melhores experiências que você teve é permitir que Deus, através da sua palavra, consiga de alguma forma arrebatar o nosso coração para nos ajudar a perceber que na verdade a realização do casamento não está simplesmente um no outro, mas está em Deus enquanto encontramos a felicidade um no outro. É por isso que o casamento é uma rota indesejada para a nossa cultura, mas o casamento também é uma rota indispensável quando nós pensamos na questão do sacrifício. Sacrifício é indispensável para nós, é extremamente necessário. E sabe qual é a razão desse fato? É que quando nós olhamos para a palavra de Deus
e naquilo que nós vemos aqui, olha o que o apóstolo Paulo nos encoraja a perceber. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sacrifício também é uma rota indispensável para nós. Porque o que o apóstolo Paulo nos chama a perceber é que Jesus é o nosso exemplo quando o nosso coração deseja imitar a Deus. Ele desde o início diz então para aqueles irmãos que, como ele diz desde o início do capítulo, salvos pela graça de Deus, redimidos pela obra redentora da cruz do Calvário, em que o Deus Trino age de forma poderosa e nos resgata do império das trevas, de tal maneira que nós não somos mais condenados, de que nós não vivemos mais sobre as garras de Satanás, como ele diz no capítulo 2. E Paulo, então, construindo esse raciocínio de que agora, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento rumo à imagem de Cristo. Ele então agora de forma enfática diz: irmãos, sede imitadores de Deus como filhos amados. Em outras palavras, o nosso alvo de vida é nos conformar à imagem de Deus. O nosso alvo como casamento é permitir que nas nossas diferenças, Deus nos transforme à sua própria imagem. E cada dia e cada experiência é uma oportunidade de Deus nos lapidar, à medida em que o Espírito Santo habita em nós e trabalha em nós. E aqui ele usa então no verso 2, um verbo grego, que é o verbo andar, o verbo peripatel. O sentido desse verbo é a ideia de alguém que está vivendo algo, de alguém que está experimentando algo, de que está vivenciando algo na sua vida, seja nos aspectos mais triviais dela. E a pergunta é: como então nós somos transformados à imagem de Deus? Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo Jesus, e à medida em que nós andamos como Ele andou, significa viver como Ele viveu. Andai em amor. E aí ele diz o seguinte, que o nosso exemplo é Cristo Jesus. Andai em amor como também Cristo nos amou. E a pergunta é: que forma de amor foi esse de Cristo Jesus por nós? Diz aqui as Escrituras que Ele se sacrifica em nosso lugar. Diz que Ele entrega a sua vida. E se nós nos valermos de outras passagens, como por exemplo, Filipenses capítulo 2, diz que Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas diz que Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É como se Jesus, sendo Deus, Ele descesse os degraus até chegar a nós, homens, que carecem dele mesmo. E aí quando Paulo então diz para nós: vocês precisam andar em amor como Cristo os amou, como Ele se sacrificou por você, como Ele entregou a sua vida em seu lugar. E à medida em que nós imitamos a Deus e desejamos andar como Cristo andou, sabe o que Paulo diz para nós? Que isso chegou ao trono de Deus como o aroma suave ao Senhor. O Evangelho é para nós o referencial para o casamento. Se você quer entender o casamento, necessariamente você precisa entender o Evangelho. Porque o Evangelho mostra para nós
que quando nós pensamos em casamento, nós de fato entenderemos o significado dele por meio de Cristo Jesus. O Evangelho é contra a cultura. E sabe por que é contra a cultura? Porque o capítulo 5 nos abre uma discussão daquilo que significa imitar a Deus e andar em amor como Cristo andou, de maneira em que o apóstolo Paulo agora passa a nos mostrar em vários aspectos da vida como nós manifestamos isso. Um deles, o casamento. A relação entre marido e mulher. Acompanhe comigo, capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E como o verso 22 termina? Como? Vamos lá. Como ao Senhor. Significa que na minha relação de submissão ao meu marido, eu o faço com um propósito primordial de querer agradar a Deus. Eu faço como se fosse ao Senhor. E nesses desafios do relacionamento conjugal, significa desejar agradar a Deus enquanto se agrada ao marido, enquanto desfruto dessa relação. Não só isso, verso 23. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o referencial para qualquer relacionamento entre homem e mulher enquanto casados. E aí o verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Talvez você, marido, esteja aí, está precisando que o pastor falasse isso. Mas tem para você também. Verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí tem uma pergunta para você. O que você acha que é mais difícil? Se submeter a alguém? Ou entregar a sua vida por alguém? Percebe que nós temos dificuldades por causa da cultura que está atrelada a nós, em olhar para a palavra de Deus e perceber que, na verdade, o que Deus espera de nós é que ambos nos sacrifiquemos em louvor e adoração a Ele. Sempre quando lido com casais, problema em relacionamento, uma coisa muito interessante. Nós temos uma briga e uma relação normalmente ocasionada por uma palavrinha chamada poder. E a pergunta é: se submeter a alguém é estar no degrau de baixo ou no degrau de cima? O que você acha? É estar? Se você se submete, significa que tem alguém acima de você que responde por você. Agora deixe-me fazer outra pergunta. Amar como Cristo amou e se entregou, significa estar no degrau de cima ou no degrau de baixo? Também no degrau de baixo. O grande problema é que em todos os problemas de relacionamento conjugal, a briga nunca é para estar no degrau de baixo. É sempre o contrário, para estar no degrau de cima. E aí, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, o que ele fez por nós, conforme nós vemos no capítulo 5, verso 1 e 2, é que numa saga de amor sacrificial, abnegado, altruísta, ele se entrega de maneira voluntariosa. E Deus olha para isso e diz: isso é agradável, é um aroma suave.
Não para por aí, capítulo 5, verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aí me lembro de um casal que acompanhei num momento difícil da vida, e os dois, com orgulho forte no coração, as manifestações do orgulho eram diferentes, um reagia de uma forma, o outro reagia de outra forma, mas o problema no coração era o orgulho. E aí um dia saiu eu e a Suelen, sentamos com aquele casal, a Suelen com a moça, eu com o rapaz, e eu me lembro das palavras dele. Não, mas por que ela tem que me tratar assim? Não, porque ela está agindo assim? Porque deve ser assim? Porque eu quero assim? Porque está errado? E eu tentando ajudá-lo a perceber que antes de desejar algo em troca, ele deveria se sacrificar em favor da sua esposa. E ele naquele momento já estava desanimado, cansado de tentar restaurar o relacionamento. E aí ele virou para mim e falou: Gilson, eu estou desistindo. Aí eu falei: por que você está desistindo? É porque eu não aguento mais. Ah, é? Deixa eu te contar uma história. E eu vou contar fazendo perguntas para você. Cheguei para ele e falei bem assim: você é inteiramente fiel a Deus? Responda outra pergunta para mim. Você se mantém um dia inteiro de maneira honrosa a Deus? Em que nada da sua vida, nada das suas ações sejam contrárias ao caráter de Deus? Aí ele pensou, viu que não tinha para onde correr, escapar, ele falou: não, eu não consigo. Eu falei para ele o seguinte: é interessante como Jesus, mesmo você sendo como você é, não se cansa de todos os seus recomeços. Quantas vezes você vem quebrantado, rebentado, e ele sempre lhe cede a mão para te ajudar a levantar novamente. E agora você está dizendo para mim que Jesus te chamando para amar a sua esposa como ele amou a igreja, como ele te ama, mesmo você sendo quem você é, você vai desistir? E aí ele ficou sem respostas e disse: eu vou pensar. E o que Paulo então nos chama a perceber, irmãos, é que o sacrifício para nós é uma rota indispensável. Porque um casamento feliz e um casamento realizado é quando ambos decidem imitar o exemplo de Jesus e decidem sacrificar a si mesmo no altar do Senhor, a fim de fazer o outro feliz e não a si mesmo feliz. O nosso sacrifício de amor agrada a Deus. E o nosso casamento pode ser um exemplo dessa verdade. De que maneira? Quando estou preocupado em fazer a minha esposa feliz. Quando estou disposto a abrir mão daquilo que é bom, daquilo que é agradável para mim, sair do meu conforto, porque ela é mais importante, porque me preocupo com ela, e o fato de vê-la feliz depois de um dia, isso me faz feliz. Por isso, o sacrifício enquanto casados é uma rota para nós necessária, indispensável. Mas mais do que isso, o sacrifício também é uma rota incrível, abençoada. Sabe por quê?
Porque os momentos mais felizes do casamento é quando você vê o outro feliz. Deixe-me usar um exemplo, permita-me usar esse exemplo. Irmãos, qual é o momento do desfrute do casamento em que há uma maior intensidade de envolvimento? Sim, você está pensando, é isso mesmo. Relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Sabe por que muitos casais têm abandonado seus lares, maridos, esposas? Porque entenderam que, na verdade, ele deve buscar a satisfação sua, pessoal, egoísta. E à medida em que ele vai em busca disso, ele nunca a encontra. Porque nem mesmo as melhores esposas ou os melhores maridos serão capazes de te dar isso. O nosso coração anseia por uma fonte que precisa ser inesgotável, uma fonte que precisa ser inesgotável, porque Deus é inesgotável. E como Salomão diz em Eclesiastes, Deus colocou no nosso coração esse anseio, que nenhuma experiência da vida, por mais prazerosa que seja, é capaz de nos dar o prazer que nós só encontramos em Deus. E aí, ao invés de encontrarmos em Deus, o que fazemos? Desejamos encontrar no outro. E aí nos frustramos. E a sua esposa pode ser a melhor esposa do mundo. Ela pode chegar depois do trabalho, você chegou cansado, ela já está te esperando daquele jeito, preparada, arrumou a casa, já botou os filhos para dormir. E ela faz isso a semana após semana, e vai chegar um dia que você vai achar aquilo normal. Mesmo que ela se esforce, mesmo que ela se dedique. Da mesma forma com os homens. O seu marido pode ser um príncipe encantado, e vai chegar uma hora que você vai se cansar disso. Quando você deseja buscar a realização pessoal e egoísta do seu próprio coração. O incrível do casamento e daquilo que Deus nos chama a percorrer, o caminho, a rota que Ele nos chama a trilhar, é quando eu desejo fazer o outro feliz. Busque, até nas oportunidades da intimidade sexual, levar o outro ao ápice desse momento. E à medida que você percebe o outro feliz, você se sentirá feliz. E isso é manifesto em todas as áreas do relacionamento conjugal. Por isso é uma rota incrível, porque quando eu penso no outro, quando eu invisto no outro, quando eu me esforço em razão do outro, eu mesmo me sinto realizado. Eu mesmo me sinto feliz. Por isso que é incrível. Porque apesar de ser louco para o nosso mundo, para o nosso próprio coração, para as nossas próprias experiências, nos realiza, nos satisfaz, porque só quem encontrou o prazer e a realização em Deus será capaz de fazer o outro feliz. Será capaz de viver em razão do outro. E Paulo então diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deixe-me contar uma história e eu termino a minha mensagem com ela. Eu comentei no início que eu sou capixaba, e lá no Espírito Santo, há anos atrás, quando eu ainda era criança, não tanto tempo assim, porque eu também não sou muito velho, havia algo que o meu pai fazia com uma certa frequência, comigo e as minhas irmãs. Ele nos levava no shopping, que na época era o único que tinha, o Shopping Vitória,
E lá naquele shopping havia, no centro daquele shopping, uma fonte, um chafariz. Quando nós chegávamos no shopping, era a primeira vista do shopping. E normalmente era um lugar gostoso, porque era como se nós sentíssemos um refrigério. Era refrescante, era prazeroso aquele lugar, aquele ambiente. Papai então chegava para nós e falava o seguinte: meus filhos, nós vamos andar pelo shopping. E pode acontecer que nós nos percamos um do outro. Às vezes você vai ficar preocupado, sua atenção se prendeu em alguma coisa. Mas se você se perder, enquanto nós estamos caminhando, nós temos um combinado. E ele marcava o determinado horário e ele dizia o seguinte: tal hora, nós vamos nos encontrar aqui nessa fonte. Graças a Deus nós nunca nos perdemos. Mas eu sabia, e as minhas irmãs sabiam, que caso isso acontecesse, haveria um ponto de encontro em que nós nos encontraríamos para ir de volta juntos para casa. O que quero dizer com isso para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é dizer para você que Jesus é o nosso ponto de encontro. Talvez em algum momento da sua caminhada no relacionamento conjugal, você se veja cansado, desanimado, desgastado, talvez perdido, ou talvez o seu cônjuge esteja perdido. Talvez você esteja aqui tentando juntar os cacos que a vida e o seu casamento te deram, já sem ânimo, sem vontade. Talvez embora aqui, mas já pensando no seu coração em possibilidades de abandonar o seu relacionamento. Mas Jesus precisa ser o nosso ponto de encontro, porque quando nós nos deparamos com a fonte que tem água a jorrar, nós encontramos em Jesus a satisfação, a realização, o encorajamento, que nos permite, enquanto caminhamos no nosso relacionamento, andar em amor, mesmo quando o nosso coração é tomado por tantas coisas. E Jesus precisa ser o nosso ponto de encontro, porque é nele que nós reaprendemos o que significa casamento. Quando eu e você nos sacrificamos, como Ele se sacrificou por nós, e se entregou a Deus de maneira que aquilo que Ele fez em nosso favor, que deve servir de exemplo para que nós façamos o que Ele fez, seja de aroma agradável ao Senhor. Que Jesus seja o seu ponto de encontro. Que nele você encontre o ânimo que você não tem, a alegria que você perdeu, o encorajamento que lhe falta, para que você decida entregar a sua vida no altar do Senhor, enquanto você desfruta do seu relacionamento conjugal. Porque encontrando nele a satisfação total, a alegria e o prazer, aí sim seremos capazes de encontrar aquilo que é incrível no relacionamento, que é enquanto faço o outro feliz, também sou realizado por Deus. É por isso que celebramos a vida em Cristo. Porque Ele é a fonte dessa vida. E Ele é a fonte
para o nosso casamento. Que Jesus seja o seu ponto de encontro. Deixe-me orar por você, pedindo a Deus que te ajude a perceber que Ele te chama para um caminho, muitas vezes indesejado para o nosso mundo, mas indispensável para nós, e que nos leva a uma caminhada incrível com o Senhor. Andar em amor como Ele nos amou. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque em Jesus o nosso coração é novamente, ó Deus, impactado. Porque em Jesus encontramos a alegria, a mesma alegria que dividimos com o nosso cônjuge. Encontramos a satisfação, a mesma satisfação que compartilhamos com aquele que caminha ao nosso lado. Senhor, obrigado porque em Jesus nossos relacionamentos são restaurados dia após dia. Porque em Jesus nós encontramos aquilo que falta no nosso cônjuge. Ao mesmo tempo que compartilhamos tudo o que encontramos em Jesus. Ó Deus, que o Senhor ajude-nos a andar como o Senhor andou, de maneira a valorizar o outro, mais do que a mim mesmo, e ao mesmo tempo podendo desfrutar aquilo que é incrível, aquilo que o Evangelho nos ensina, que fazendo o outro feliz, nós mesmos nos tornamos felizes, porque a felicidade está no Senhor e não no outro. Deus, obrigado pela Tua palavra, e obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Te peço por eles, que o Senhor os fortaleça, e que na graça que há em Ti, nossos casamentos sejam impactados. Deus, obrigado. Eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém.